Hoje vim apresentar a minha prova de aptidão profissional, que o título é Dar vida, cor e significado às emoções. Aqui poderemos ver um pouco do que eu irei falar ao longo da minha prova. Aqui também o resto da continuação do que eu irei falar. Introdução. O tema é identificação das emoções nas crianças. E com isto os meus objetivos é fazer com que as crianças possam identificar e compreender melhor as suas emoções e sentimentos enquanto crescem. Um dos meus outros objetivos também é tirar um pouco o estereótipo de os rapazes têm que ser fortes e não chorar, as raparigas têm que ser mais calmas e não mostrar frustrações. O meu projeto teve duas fases, a fase teórica e a fase prática. Irei começar por apresentar a minha fase prática e depois irei começar com a teórica e depois para a prática. Irei começar com o perfil do técnico de apoio psicossocial, na qual tem duas competências, as profissionais, as pessoais e as sociais. Nas profissionais, no fundo, é um conjunto de aptidões profissionais, que no fundo também se irão juntar com a identidade onde irão estar a trabalhar. Também tem no fundo as competências pessoais e sociais entram para o conjunto das profissionais, tem tudo relacionado um com os outros. Depois nas competências pessoais e sociais entra a empatia, o estilo de comunicação assertiva, como resolver os problemas. Tudo junto irá fazer o perfil do técnico de apoio psicossocial. Ambas estão relacionadas uma com as outras. As competências profissionais trabalham com as pessoais e sociais e vice-versa. A intervenção do TAP no desenvolvimento emocional da criança. O técnico de apoio psicossocial passa por tentar proteger a criança um bocado da sociedade, mas ao mesmo tempo prepará-la para a sociedade. Por exemplo, dar-lhe resoluções e ideias como viver uma vida social mais saudável, mais controlável, prepará-la para viver, assim dizer, contra os seus riscos e os stresses da comunidade em si. Irei falar um pouco dos tipos de desenvolvimento, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, o cognitivo, o emocional e comportamental e socioafetivo. O que eu aprendi com estes desenvolvimentos é que, no fundo, eles estão todos interligados. Por exemplo, o da linguagem está interligado com o cognitivo e vice-versa. Na minha prova irei falar um pouco mais sobre o socioafetivo, que é o que está mais interligado com a minha prova. Desenvolvimento socioafetivo. O desenvolvimento é o desenvolvimento dos sentimentos e das emoções no contexto da socialização. A criança desenvolve a solidariedade, a cooperação, motivação e respeito. Os seus principais agentes, como podemos ver aqui, são os pais e os professores, que é quem passa mais tempo com as crianças e quem os prepara mais para o contexto em geral. Aqui irei usar esta tabela para explicar um pouco. Em 2010, Barros descreveu que os pais são fundamentais no desenvolvimento dos seus filhos, sendo o comportamento uma dinâmica entre os seus interesses e as necessidades da criança e dos terceiros. Aqui, como podemos ver nesta imagem, temos os hereditários e os neuroandrogénicos, que são os que nós não podemos controlar nas crianças, que é os hereditários, que é os que vêm dos nossos pais, os endócrinos, que é a parte hormonal. E em baixo temos a parte que podemos controlar melhor, que é a nutrição, a alimentação que vamos fornecer aos nossos filhos, e os ambientais, que é os contextos em que as crianças estão a viver. Emoções e sentimentos, a definição e identificação das diferentes emoções. A diferença entre a emoção e o sentimento é que a emoção é uma coisa mais momentânea, acontece naquele momento e depois pode passar. O sentimento é uma coisa mais duradoura, que é uma coisa que vem de um estímulo, de uma emoção e que dura mais tempo.
Aqui, como podemos ver nesta tabela, temos as principais secundárias deste fundo. As principais são as emoções e os sentimentos que podem ser perceptíveis por toda a gente. Por exemplo, a alegria. As secundárias são as que não são perceptíveis de todo, como por exemplo a vergonha. As de fundo são as que não são perceptíveis de todo, como por exemplo a calma. Ninguém consegue perceber se estamos ou não. A inteligência emocional. A definição. A inteligência emocional é como nós conseguimos demonstrar a nossa inteligência emocional e a nossa, como conseguimos, como é que é de explicar? A definição é como nós conceptualizamos e mostramos a nossa inteligência emocional, assim dizer. Dimensões da inteligência emocional. Nas dimensões temos 5 dimensões. É a automotivação, que é como usamos as nossas emoções para conseguirmos usar o melhor daquilo que nós queremos. A autogestão, que é onde usamos as nossas emoções para nos conseguirmos aproveitar melhor daquilo que queremos fazer e nos conseguimos explicar melhor e tudo mais. Temos as competências sociais, que é quando usamos a empatia e tudo mais para podermos trabalhar melhor com os outros. As competências interpessoais, que é quando usamos as nossas emoções para o nosso bem e para conseguirmos trabalhar em conformidade com os outros. Temos também peço desculpas. Então, quanto melhor a nossa inteligência emocional, melhor as nossas qualidades interpessoais irão ser, assim dizer. Irei começar a falar da minha parte prática. Público-alvo e a relevância do projeto para o público-alvo. Eu acho que a relevância do meu projeto para o público-alvo é que na medida vai resultar como um estímulo para a criança se conseguir identificar e expressar melhor os seus sentimentos e emoções. Aqui está o meu livro que eu escrevi, que é uma atividade de reconhecimento de emoções, na qual várias histórias, mas que no fundo são uma história só, que vai desde para demonstrar as emoções da tristeza, a alegria, o medo, como poderemos ver aqui. O livro tem as várias histórias a falar das várias emoções e sentimentos que no fundo criam só uma emoção só, que no fundo estão a criar uma história só para a criança poder entender as várias emoções. Com licença. A seguir tem o meu cartaz que eu fiz com cartão e com pauzinhos de gelado, na qual cada caixinha tem uma cor na qual vai identificar uma emoção. Por exemplo, a alegria, a raiva, o medo, a alegria, a calma. E as crianças com os pauzinhos, como podemos ver, e as imagens que temos aqui. Com licença. Com as várias imagens, irão pôr no seu quadradinho aquilo que estão a sentir naquele momento ou a longo prazo. Pronto, é o que eles irão fazer. Aqui é a aplicação das atividades. Nas 2 primeiras imagens sou eu a ler a história na instituição Nossa Casa, aqui em Esmoriz, onde eu apliquei o livro, e depois nas últimas 2 é eles a fazerem a atividade com a emoção que estão a sentir. Irei pôr um bocadinho do vídeo onde eu li a história. Queria começar com Era uma Vez, mas como era uma vez não posso começar, porque assim começa a maioria das histórias. Então, como posso começar uma história de maneira diferente? Como posso usar a minha imaginação? Já sei! Hoje a Carolina acordou num misto de cores e sentimentos. Sentindo-se estranha e confusa. Sem saber o que estava a passar ou o que fazer, decidiu não falar com ninguém e ir para a escola como se nada fosse. Chegou à escola e a professora disse que a aula daquele dia seria um pouco diferente, pois iam ler livros
percebemos o que se passa dentro de nós e porque com os dias nos sentimos bem e outros mal. A professora contou a história. Alegria. Hoje o sol amanheceu cedo e brilhante. A Beatriz acordou com os belos e fortes raios amarelos que entravam pela persiana que foi mal fechada. Na noite anterior, sentindo uma enorme vontade de se levantar para brincar, correr, cantar, dançar, pois era o seu aniversário e ia ter a casa. Queria começar. Aqui é o vídeo das crianças a fazer a atividade de reconhecimento das suas emoções. Tristeza. Então assim, eu vou-vos dar alguns a cada um de vocês e vocês vão dizer o que é que vocês estão a sentir hoje. Pode ser? Eu estou sempre feliz. Estás Eu feliz? estou sempre feliz. Estás feliz? Eu estou sempre feliz. Eu também. Também? Quem é que quer ser o primeiro a meter? Eu. Tu disseste primeiro, podes vir meter tu. Tu escolhes a cor que queres e metes ali, pode ser? Muito bem, podes pôr assim. Aqui é a continuação. Ok, qual é que tu estás? Estás feliz? Que bom! És tu a seguir? E se acabar O que tu estás? feliz? Feliz! És tu, Ana? Podes vir? Conclusão. O meu trabalho foi uma compilação da aprendizagem dos últimos 3 anos de curso TAP. Tive um pouco de dificuldade devido à complexidade do tema, porque tive que ir aos aprendizagens dos últimos 3 anos e tirar aquilo que necessitava para este tema em si, e depois de ter que trabalhar da transposição da parte teórica para a parte prática. Eu acho que é importante investir mais nestes estudos, porque muitos dos nossos problemas em adultos vêm de crescimentos difíceis. Eu acho que é preciso trabalhar bem com a criança para podermos ter uma vida adulta melhor e em sociedade, tanto em sociedade como pessoal. Aqui é a minha biografia. Agradecimentos. Gostaria de agradecer a toda a gente presente que esteve aqui a ouvir a minha prova. Gostaria de agradecer à professora Maria João, que me acompanhou a fazer a minha prova, e à professora Ângela também, que me ajudou. Gostaria de agradecer à minha amiga Ariana Ribeiro e à Daniela Fonseca, que me ajudaram a realizar esta prova. E obrigada por ouvirem.